E após o dito casal mais amado do Brasil, Barba e Janja, terem ido ao Uruguai no velório do Pepe Mujica e terem sido, aliás, o Barba ter sido vaiado, dessa vez agora sobrou pra Janja. Nem mesmo a Globo News, entre outros veículos de comunicação, passaram o pano para o chilique que ela deu durante uma fala no microfone. E ela, é claro que teve o seu microfone cortado e os apresentadores da Globo, jornalistas, disseram: se você quer ponderar alguma coisa, vá se candidatar. Do contrário, você é mera mulher do Barba. E ela se sentiu completamente irritada e o clima esquentou. Já o Barba vaiado novamente, mas isso não é novidade para ninguém, até mesmo em um lance envolvendo Portugal. Cara, tem tanta coisa boa hoje pra gente trazer aqui. Tá aí uma jornalista que disse que vai revelar, e revelou uma partezinha do passado da Janja que eu vou te contar, hein? Maravilhoso. Pessoal, vamos dar início agora aqui ao conteúdo, mas eu peço humildemente agora para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta de onde é que você está nos assistindo. Você apoia o capitão nessa luta em desfavor ao Barba? Se sim, comenta estou com o capitão ou apenas digita 22. Olha só isso aqui, hein? 70% dos brasileiros não conseguem pagar por uma cesta básica. A economia tá bombando, tá voando, hein? Olha isso aqui. Nova lei muda regras de trabalho em feriados e domingos a partir de 1º de julho. O Barba tá só entubando a população uma hora, meu amigo. Ninguém vai aguentar mais. Olha só o que eu tô te falando. Tá entubando todo mundo. Ó. Popularidade do Barba despenca após escândalo cabeludo do roubo aos velhinhos, rapaz. E o que eu vou fazer agora, você sabe? Não sabe? Eu vou dar início, é claro, ao conteúdo principal. Editor, põe na tela, olha aí. Não haverá sigilo nas contas públicas. Mentira. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Mentira. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. Mentira. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com esse sigilo de 100 anos. Mentira. É tudo falso. Isso é uma vergonha! Pois é, inclusive a própria Globo tá ponderando a respeito disso. E eles deram a voz ao nosso capitão, olha aqui. Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio Gabeira. como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Que o Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele diz. Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque Pois é, cara, favorece o nosso capitão, disse aqui o Gabeira ao vivo. Agora, olha, jornalista. Você também criticou a Janja. Mas não é pra criticar? Ela não deixa os filhos do presidente verem o pai. É um negócio que ela causa muito transtorno pra família do presidente. Agora ela tá com a bola um pouquinho mais baixa. É muito típico, né, de uma segunda mulher ter problemas com... Mas o problema é que não é típico essa segunda mulher ser a mulher do presidente da República, que num terceiro mandato é aquele que vai definir o legado dele. E esse presidente, nesse momento, tá fazendo uma administração muito aquém daquilo que se esperava. E tá cedendo às piores criaturas que tem nesse país, né? E ele podia estar pedindo ajuda ao Zé Dirceu, que agora não tem mais nada, ele poderia estar ajudando ele. E ele tá se cercando do Mercadante, da Gleisi, que é o PT soviético. Eu imagino que ele tenha lá os motivos dele. O Lula não é nenhum bobão. Mas eu só sei que eu lastimo muito e eu sinto muito que ele também não ouça o Haddad quanto ele deveria. Parece que desta vez ele não tem do lado dele algumas pessoas não só fortes, mas também experientes e com uma certa visão. A começar pelo Márcio Tomás Bastos. Eita, rapaz. O pessoal tá perdendo a paciência com a Janja. Olha isso aqui, ó. Mas, pô, você viu quantas viagens que a Janja já fez, cara? Já foi pra Dubai, já foi pra China, tinha que ir pra Índia, que lá a vaca é sagrada, mas... E você já reparou que cada viagem que o Lula faz, ela vai uma semana antes no avião da FAB? Vai no avião da FAB sozinha, caralho. Será que ela tá querendo criar relações internacionais? Ela tá viajando tanto que daqui a pouco vai nascer um filho do Lula. E daí pela primeira vez eu vou acreditar quando ele falar, não é meu, é de um amigo.
Não é meu, é de um amigo. Eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for Primeiro-Ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Que isso, rapaz. Olha o que disse o André Ventura aí, hein, rapaz. E olha o que disse o Josias também. Perdeu a linha, tá com ela, tá com a gente, olha aí. Xi Jinping. Ela disse à CNN que a imprensa amplificou a misoginia ao reproduzir versão repassada de maneira distorcida. Lamentou que o engajamento de mulheres tenha contribuído para a amplificação do episódio. A manifestação da primeira-dama é egocêntrica, deslumbrada e antifeminista. O egocentrismo mantém Janja concentrada no próprio umbigo, impedindo-a de notar que lhe falta legitimidade eleitoral e administrativa para reclamar com Xi Jinping do conteúdo da plataforma chinesa TikTok. Seu deslumbramento estica o vexame do marido, que disse ter partido dele o pedido para que o companheiro Xi envie ao Brasil pessoa de sua confiança para debater regulação digital. Na China, como se sabe, a regulação é um outro nome para censura. Muita gente se animou. Até o Josias perdeu a paciência com ela. Não obstante, até mesmo André Sadia, olha aí. Só restringir o acesso público a documentos referentes a acordos firmados com estados, municípios e ONGs. Na prática, essa decisão afeta a transparência de 600 bilhões de reais em recursos públicos. Não é mais possível consultar quais empresas foram contratadas dentro de qual convênio. Essa decisão do Ministério vai contra, claro, o discurso de transparência do governo. Inclusive, a gente lembra aqui que esse tema foi assunto da campanha do presidente Lula em 2022. A gente separou aqui para vocês alguns pontos para a gente poder relembrar e debater. Aí, durante a campanha de 22, em uma entrevista a uma rádio, ele criticou o então presidente Bolsonaro, que havia colocado sigilo de 100 anos em alguns documentos. A gente falou muito disso aqui, criticamos muito o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia. Ou seja, decreta sigilo de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado só daqui a 100 anos, quando ele não existir mais. A gente criticou muito, obviamente, esse sigilo de 100 anos aqui do... Ou seja, a falta de transparência do Barba afeta 600 bilhões, cara. Olha só, e você viu que eles estão meio chateados. O pessoal da Globo tá meio chateadinho. Olha isso aqui, cara. Não tem confidencialidade quando é dinheiro público que está envolvido. Você, segundo a declaração que o Felipe citou, né, do Ministério ao Jornal o Globo, dizer que isso é para preservar os dados privados das pessoas, isso, na verdade, digamos assim, legaliza a corrupção, né? Porque você não pode divulgar dado pessoal de quem está desviando dinheiro, então acabou, pendura-se isso, tira-se isso do Código Penal, de onde quer que tirar, da lei eleitoral e pratica-se. Não tem nenhum sentido você manter confidencialidade quando você está usando dinheiro público. O dinheiro público precisa ter todos os dados postos. Isso sem falar nesse evidente rompimento com os discursos de campanha e os discursos feitos em cima do palanque. Você está dizendo que ele não cumpre com o que prometeu. Tá basicamente dizendo isso aí, tá? E olha o que disse aqui o ex-ator da Globo, muito conhecido, acho que é Carlos Vereza, né? Acho que é Carlos alguma coisa. Quem lembra aí? Você foi do Partido Comunista. Nessa época, em 83, você já tinha saído do partido. Já. Mas você ainda era um homem de esquerda aí. Sim. Aí, quando você se afastou e rompeu de vez com a esquerda, e por quê? Quando a União Soviética invadiu a Hungria. Mas isso foi em 56. Sim, mas aquilo ficou aqui, né? Aquilo ficou aqui. Aqui, quando eu fiz em 83. Você ainda tinha simpatia pelas ideias de esquerda. Eu tinha, porque a esquerda daquela época não tinha mansão dando para o Lago Paranoá. Entendeu a diferença? Entendeu? A esquerda daquela época não tinha carro importado. A minha mãe, a gente morava num conjugado, a minha mãe escondeu o comitê estadual todinho do Partido Comunista. A gente fazia aquilo por amor, por ideal. Agora tinha uma contradição, Bial. Eu ia para as reuniões do Partido Comunista com o cordão de São Jorge.
e levava a trilogia do Sartre. Os caras ficavam me olhando, o que é isso, bicho? Existencialismo? Não, é a mais-valia, a relação de produção. Eu digo, não, mas não pode ser um Jorge, meu protetor, bicho. Mas outra coisa. Você não entendeu esse lance do Claro. Entendeu, só não quis comentar, né, Biel? Não, o que eu ia falar é o seguinte: 83, 6 anos depois disso, cai o Muro de Berlim. É o Muro de Berlim. Que lições, que você estava lá na reportagem. Que lições a esquerda brasileira não fez a partir do que aconteceu em 89 e depois em 91? A esquerda brasileira acha que o muro não caiu. Ela ainda continua com o discurso, mesmo o Stalin matando mais do que o Hitler, mesmo tendo... Rapaz. O Carlos Vereza, né? Ele é um ator muito conhecido aí, né? Sensacional, né, cara? Muito bom, né? Olha o que disse aqui após a fala da Janja aqui. Olha isso aqui, ó. O problema é a Janja. Ela não pode falar porque ela é mulher? É por isso que ela não pode falar. Onde é que é o lugar da mulher? Aonde ela quiser. Eu concordo com ele que lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive, lugar de mulher é na Rússia, na Europa, no Japão, tudo com dinheiro do contribuinte, ilegalmente. Isso não é machismo, misoginia ou qualquer outra lacração que o senhor queira inventar para intimidar quem faz crítica. Porque a gente não vai se calar e deixar de fazer crítica por conta dessa cartilha de politicamente incorreto que tenta fazer com que a oposição fique calada para aceitar esses absurdos, que tentam normalizar. O que a Janja faz é vexame internacional, é escândalo diplomático. A nossa primeira-dama não tem bom senso na sua condução das suas palavras e da sua postura. Aliás, não tem bom uso do recurso público. Sobre ela falar, eu defendo a Janja que ela siga falando. Aliás, que fale mais. Que o ministro da propaganda do governo Lula lhe dê horário nobre na IBC, na TV Lula. Que coloque ela em todos os comunicados. Por mim, ela e o Lula podiam fazer um talk show todos os dias ao vivo. 2 horas, pauta livre. Olha, rapidamente, os 57% de reprovação do Lula vão chegar próximo do 100. Porque só lunático vai aprovar. Só lunático, com respeito aos lunáticos. Achei interessante. Porque só o lunático vai aprovar. Foi bom demais. Querdinha, se o Bolsonaro roubou o INSS, por que vocês não assinam uma CPI do INSS? Eu não tô entendendo. Mas você viu a Virgínia na CPI das Bets? Sim, puta fiasqueira, mas é CPI do INSS que eu tô falando, não das Bets. Por que vocês não assinam se foi o Bolsonaro que fez, né? Mas e esse negócio do bebê reborn aí, né? Você viu? Que coisa, né? Sim, eu lamento que o voto dessas pessoas vale igual ao meu, e o seu também, mas... Eu tô falando da CPI do INSS, né? Investigar, né? Roubar velhinho, que vocês falam que foi o Bolsonaro. Qual que é o problema de investigar, assim? Mas você viu que o Lula foi pra China e conseguiu, né? 300 bilhões de reais pra fazer uma grande ferrovia no Brasil, assim, nossa, agora o país vai voar, né? Esquerdinha, nós estamos em 2025, ok? Vocês estão desde 2014 falando que essa ferrovia vai sair pra caramba e não saiu. Mas eu tô falando da CPI do INSS. Por que vocês não assinam ela se vocês estão falando que foi o Bolsonaro que fez? Nós vamos precisar de uma solução diferente pra essa conversa aqui, né? Pois é, né, cara? Muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Cara, tem outra coisa pra trazer aqui pra vocês também. Eu vou trazer isso aqui, ó. Não, acho que eu vou pular logo pra essa aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Mais um, cara. Na prática, são 640 milhões de reais por ano nas mãos da P1MC, que é comandada por filiados ao partido desde 1987. Olha aí. Ao retornar ao poder em 2023, Lula ampliou a verba destinada à construção de cisternas, chegando a 755 milhões de reais por ano. Um relatório da Controladoria Geral da União apontou falhas na execução do programa de cisternas e ligou o sinal amarelo no PT. A auditoria constatou que mais de 30% das cisternas construídas apresentam problemas, como vazamentos e infiltrações. Desse total, 10% estavam totalmente inutilizadas devido a rachaduras ou perda de água. A CGU também destacou a concentração dos recursos na P1MC como um ponto de atenção, atribuindo o fenômeno aos critérios de seleção utilizados pelo Ministério comandado pelo ex-governador do Piauí, Silvio Navarro. Lembrei da sua capa algumas edições atrás, o PT e a Praga. Acho que vai ter que fazer uma atualização e muito em breve agora, mais uma ONG ligada aí ao Partido dos Trabalhadores envolvendo desvios na compra de cisternas. E é o título do artigo da reportagem da edição desta semana, né? Um roubo por dia, todos os dias. É impressionante. É a corrupção como método de governança. Como é que pode, né? ONG ligada ao PT concentra 640 milhões em programa de cisterna de jornal. Será que é por isso que eles não querem resolver o lance da... Como é que é o nome daquele que o nosso capitão fez, cara? Da transposição lá, que eles não querem mais dar a ideia, né? Resolver esse quesito aí. Interessante, hein, cara? Interessante.
Já sabe quem é Margarete Menezes? É a ministra da Cultura do governo Lula. Ela bloqueou um dos músicos de maior prestígio do país, o Roger, do Ultraje a Rigor. O pior é que ninguém entendeu o motivo. Eu até me arrisco a pensar. O Roger tem uma linha política muito clara. Ele, além de talentosíssimo, é uma figura de direita. Já a Margarete Menezes, que não entende nada de política e muito menos de cultura ou de música, resolveu bloqueá-lo. O Brasil foi sequestrado por uma elite cultural que vive de privilégio. Essa é a máfia do Dendê. O que pouca gente sabe é que esse aparelhamento e essa máfia existe há muito tempo, no chamado Gabinete da Vaidade. E esse gabinete tinha nome e sobrenome. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paula Lavigne. Durante décadas, esse trio usou a máquina de cultura brasileira como um trampolim ideológico. O que é mais grave, tudo isso bancado com dinheiro público. Tudo começa lá atrás, com o Caetano cabeludo e arrogante chamando um jornalista de burro. Vamos relembrar. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ali estava o prenúncio da intolerância, que ele e seu grupo usariam como tática. Quem discorda na prática é simplesmente expulso do jogo. Mas o que era vaidade virou esquema. A chamada máfia do Dendê, denunciada pelo jornalista Cláudio Tognoli. O nome não é gratuito, descreve um cartel que ditava quem... E detalhe, esse Cláudio Tognoli, ele não era de direita, tá? Podia ou não ser elogiado nos cadernos culturais dos grandes jornais. Os jornalistas cediam quem ousava criticar o Caetano. Naturalmente, ele se tornou quem ditava o que era ou não algo cultural no país. A coisa ficou institucional em 2003, quando, sob o governo Lula, Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura. O que era uma panelinha virou um panelão. Verbas da Lei Rouanet, editais, prêmios, todos passaram a privilegiar os amigos do rei. É, rapaz. Pois é, será que é por isso que tem muitos músicos por aí que tem que meio que se render a uma cartilha? É interessante isso daí, né? É bem interessante, né? E... passou-se apenas 2 minutos para a máscara cair, olha só. Essa crítica no áudio, a falta de apoio de Bolsonaro no avanço do plano de tentar ir contra a posse de Lula, pode favorecer o julgamento do ex-presidente? Mais ajuda ou atrapalha? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, José Eduardo Cardoso, audiência aqui da CNN. Eu acho que tem 3 pontos a ser analisados nesse caso aqui. O primeiro, a conduta do STF, de ficar liberando áudios ao picadinho, como se fosse um órgão querendo jogar para a plateia, querendo a opinião pública, mudar a opinião pública, formar a opinião pública, quase que num aspecto de um pré-julgamento, né? De forma muito seletiva, inclusive. Teremos finalmente as imagens dos palácios e todas as invasões do 8 de setembro que foram simplesmente deletadas, sob a responsabilidade do ministro da Justiça da época, que chamava Flávio Dino, que não foi diligente para guardar provas de um caso extremamente grave que agora criou-se uma narrativa de golpe no do 8 Olha como é que tá o outro jornalista ali, cara. Olha só a cara dele. de janeiro, né, que simplesmente era um bando de baderneiro inconformados, não tinha absolutamente nada de golpe naquele momento. Então, em caso espécie, uma Suprema Corte tem um comportamento desse. Parece um reality show, parece que está jogando para a plateia. Me pergunto se as grandes cortes, as Supremas Cortes dos Estados Unidos também ficam fazendo esse tipo de coisa no varejinho, entregando vídeo, áudios e querendo mexer com a opinião pública. O segundo ponto, Basílio, eu acho que é o seguinte, o áudio em si, né? Quem é o interlocutor? Qual é o contexto desse áudio? Essa pessoa está falando com quem? Será que eles estão lá num pesqueiro, se gabando, falando um monte de bobagens? Ou é um áudio privado de pessoas que estão falando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, cortado cabeça e estava com tudo para fazer as coisas e não fizeram nada? Esse áudio tirado do contexto, no recorte, como está apresentado, para mim ele não tem nenhuma validade. Há N interpretações, tanto a favor quanto contra. Então eu não vejo que esse áudio esteja contribuindo para alguma coisa. Mas quando ele é solto, de forma seletiva... Nunca mais chamo esse cara para falar. Nunca mais chamo, nunca mais. Sem o contexto, ele induz a opinião pública a tirar conclusões de que havia quase que um golpe completamente armado, cheio de todos os exércitos, todas as armas, tudo do lado deles. E isso vai contra, inclusive, o próprio relato daqueles pretos lá, que parecia mais uma família de patetas, né? Que para dar um golpe perde o Uber, perde o táxi e não leva arma e cai a coisa na rua, uma coisa assim quase que mambembe, ridícula. E por último, a questão do respondendo especificamente, eu acho que no fundo ajuda o Jair Bolsonaro, porque ele mostra claramente de que ele não concordou, que ele não ia apoiar esse tipo de coisa maluca, patética, essa coisa de pessoas sem menor razão, e portanto ele se isenta de qualquer risco desse negócio, né? Uns aloprados mesmo, que parece, se o áudio tiver um contexto realista. Rapaz, sensacional, rapaz. Ai, rapaz. A crise vai ser gigantesca. Você sabe que o estado de Minas Gerais acabou de fazer, meu povo? 450 toneladas de ovos acabaram de ser destruídos. Acabaram de se destruir e incinerar 450 toneladas de ovos. Não eram ovos para consumo, não. Eram ovos para a formação de novos pintinhos. Se você colocar isso em termos de caminhões, são 30 caminhões truque, um na bunda do outro, até o talo de ovos que foram destruídos.
30 caminhões de ovos destruídos. Acabou de sair a notícia, eu vou mostrar para vocês, está aqui ó, no UOL, olha lá. Ó. Minas Gerais descarta 450 toneladas de ovos vindos do Rio Grande do Sul, após casos de gripe aviária. Santa Catarina, Ceará, Tocantins, Minas Gerais estão tentando identificar quais as granjas receberam ovos desta granja de Montenegro, que é responsável pela formação. Esta crise, ela está ganhando uma escala que as pessoas não estão alertando vocês. Todo mundo falando crise aviária, e muitos não sabendo o que está acontecendo. Se vai afetar, obviamente, a produção de novas matrizes, de novos frangos para abate, e se os ovos estão de ser destruídos, o Caraca, rapaz, olha só. que vai acontecer efetivamente? Vai faltar ovo no mercado. Porque se essas galinhas que foram colocadas, que era para colocar o ovo galado, para aumentar o número de frangos, aumentar o número de galinhas poedeiras, elas foram sacrificadas. 17 mil galinhas foram sacrificadas no município de Montenegro. E isso é só o começo da apuração. E as pessoas não estão observando. Caraca, rapaz, já isso aí é um caso a gente a se pensar, né? A dar uma analisada assim com outros olhos, né? De você parar pra ver assim e falar, caramba, né? Assim, não tem muito o que fazer, né? Você, que isso, cara? É muita coisa, muita Reportagem. coisa. E agora vamos falar sobre uma reportagem do jornal O Globo, de autoria do jornalista Patrick Camporcento. Dos recursos para distribuir cisternas para famílias carentes foram para uma ONG comandada por integrantes do PT. Trata-se de uma associação, 1 milhão de cisternas para o semiárido. Esse é o nome da associação. Do total gasto pelo governo federal, em torno de... Isso aqui foi aquela cisterna que nós acabamos de falar, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um. Você que assistiu o vídeo todo, comenta o vídeo todo frio. Valeu, obrigado.